Sou Leila Arruda, estou lendo Confissões de Agostinho, livro 8, capítulo 10. Que desapareçam da tua presença, ó Deus, os que falam em vão e seduzem a alma, e observando que existem duas vontades, afirmam existir duas mentes diferentes dentro de nós, uma boa, uma má. Eles, porém, são o verdadeiro mal quando afirmam tais maldades. Tornar-se-ão bons quando defenderem a verdade e assentirem com ela, como teu apóstolo lhe diz. Pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Mas eles, desejosos de serem a luz em si mesmo, não no Senhor, imaginam que a natureza da alma seja o que Deus é, dando espaço para a escuridão ainda maior ao serem terrivelmente arrogantes, pelo que voltam a se distanciar de ti e a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Tenha cuidado com o que diz e de vergonha core a tua face. Achega-te a ele e seja iluminado, e sua face não mais se envergonhará. Eu mesmo, quando me tornei consciente do meu serviço a Deus, como há muito estabelecera, fora eu quem quisera, e também eu quem plenamente. Portanto, e também eu quem não quisera, somente eu. Não quis plenamente, também não deixei de querer plenamente. Portanto, coloquei-me sob grande contenda comigo mesmo, e não dividi por mim mesmo. E essa divisão assolou-me contra a minha vontade, embora não manifestasse a presença de outra mente, mas o castigo da minha própria. Portanto, não mais eu a forjava, mas o pecado que habitava em mim e o castigo de um pecado cometido livremente por Adão, sendo eu filho de Adão. Pois assim como existem naturezas opostas, existem também vontades opostas. E não são apenas duas, mas muitas vontades. Por exemplo, quando a indecisão de um homem entre ir ao conventíloco ou ao teatro, os maniqueístas afirmam: veja, aqui estão as duas naturezas, a que o inclina para este caminho é boa, a que inclina para aquele outro é má. Pois o que mais poderá explicar uma hesitação entre duas vontades conflituosas? Eu, porém, digo que ambas são más, tanto a que se inclina a ter com eles, como a que se inclina a ir ao teatro. Mas ele se recusa a acreditar que a vontade que leva a eles seja qualquer coisa senão boa. Suponhamos, então, que um de nós tentasse decidir em meio ao conflito das suas duas vontades, se deve ir ao teatro ou à igreja cristã. Não hesitariam também os maniqueístas acerca do que responder? Pois eles também devem confessar o que com certeza não fariam, que a vontade que o inclina à nossa igreja é boa, assim como a vontade que inclina ao conventáculo, não sei o que é isso, conventículo, aqueles cativados por seus mistérios. Deve ser convento, né? Do contrário, deverão supor duas naturezas más e duas almas más, divergindo em um único homem. Então seria falso afirmar que sustenta ser boa uma das vontades e a outra má. Ou então devem converter-se à verdade e não mais negar que quando alguém delibera, uma alma flutua entre vontades opostas. Não mais digam, portanto, que há conflito entre duas almas opostas, ou entre duas naturezas opostas, com princípios opostos, uma boa e outra má. Quando duas vontades opostas divergem em um único homem,
Tu, ó Deus verdadeiro, os refuta, os trata e os condena. Ambas as vontades são más, como quando um homem decide então tirar a vida do outro ao envenená-lo, ou ao fincar-lhe a espada, ou quando decide entre tomar essas e aquela propriedade pertencente a outra, sendo que não pode se apossar de nenhuma delas, ou quando hesita entre gastar a fim de adquirir prazeres por luxúria, ou gastar seu dinheiro por avareza, ou se vai ao circo ou ao teatro, ou ambos oferecem apresentações no mesmo dia, ou se deveria optar por uma terceira opção, invadindo e roubando a casa de alguém se percebe a oportunidade, ou mesmo por uma quarta, cometendo adultério se avista a chance. Todas essas juntas, na mesma conjuntura, igualmente tentadoras, forçando a quem deseja que escolha apenas uma dentre tantas vontades conflituantes, encaixadas na vasta gama de desejos, por ser impossível saciá-las ao mesmo tempo. Porém, nem mesmo os maniqueístas alegam a existência de tantas naturezas diferentes. O mesmo princípio se aplica quanto à escolha entre as boas vontades, pois por isso questiono: será bom que me deleite em ler o apóstolo? Ou será bom que me deleite na reflexão de um salmo? Ou talvez bom será eu aplicar a pregação do evangelho? Pelo que responderão: todas essas vontades são boas. E se todas elas forem igualmente deliberantes de uma só vez? Vontades diferentes não distraem a mente do homem quando procura decidir qual escolherá? Ainda assim, todas são boas e divergem das demais até que uma seja escolhida. Feito isso, todas são boas e divergem. Feito isso, toda vontade unida segue em um único caminho, em vez de permanecer como estava antes, dividida em muitos caminhos. Assim também, quando a eternidade nos traz para cima, nos atrai de cima, e o prazer dos deleites temporais nos puxam para baixo, a mesma alma não deseja essa ou aquela com vontade própria e, portanto, divide-se em perplexidades dolorosas, enquanto pela verdade deseja atender à primeira, mas o hábito não rejeita a segunda. Ele está discutindo, né, que os maniqueístas dizem que dentro de nós tem uma vontade boa, outra má, né, e são duas vontades. E ele está colocando que Deus, quando a gente se converte, a gente se torna, a gente começa a olhar as coisas boas e não as coisas ruins, né? Eu entendi assim. Depois você fala como que entendeu.